Bom dia, pessoal. Nós somos estudantes de Educação Física e FPB, campus São Gonçalo, unidade Souza, e a gente vai apresentar um pouquinho da osteologia, ou seja, os ossos do corpo humano. Eu sou a Lucas aqui. Meu nome é Márcio Henrique. Meu nome é Nácio. Meu nome é Maurício. E a gente também tem Mona Lisa, que ela não pode estar presente agora na nossa apresentação inicial, mas ela também fez parte da explicação. Olá pessoal, meu nome é Nácio e hoje eu vou apresentar para vocês o membro inferior. O membro inferior é responsável por sustentar o peso do corpo e permitir movimentos como andar, correr e pular. Ele é formado principalmente pelo fêmur e tem a patela, a fíbula, a tíbia e aqui temos o pé, que é o osso do taço, os metatarsos e as falanges. O fêmur é o maior osso e mais resistente do corpo humano. Ele forma a coxa e liga o quadril ao joelho. Sua função é sustentar o peso e auxiliar na locomoção. Seus principais acidentes anatômicos são a cabeça do fêmur, o trocânter maior e o trocânter menor. Aqui temos o colo, o côndilo medial e o côndilo lateral. A patela ou rótula fica na parte da frente do joelho. Ela protege a articulação e ajuda na movimentação da perna. Seus principais acidentes anatômicos são a base, o ápice e a face articular, onde fica o tendão. Bom pessoal, aqui temos uma tíbia. Eu vou falar primeiramente do acidente anatômico. Localizado aqui na frente temos a tuberosidade da tíbia, que serve para o ligamento patelar. Logo aqui em cima temos o côndilo medial e o côndilo lateral. E logo abaixo temos o malelo medial. E sua classificação do osso é um osso longo, porque o seu comprimento é maior do que a sua largura. A fíbula é um osso longo e fino, localizado na porção lateral da perna, ao lado da tíbia. Sua principal função é dar estabilidade ao tornozelo e serve como ponto de inserção para músculos e ligamentos, contribuindo para os movimentos da perna e do pé. Logo aqui temos a cabeça da fíbula. Nessa parte temos o ápice da cabeça da fíbula. Aqui temos a face articular da cabeça da fíbula e logo abaixo temos o colo da fíbula. Logo aqui abaixo temos o maleolo lateral e na sua lateral temos a face articular do maleolo lateral. Bom pessoal, em resumo, o membro inferior é essencial para a sustentação e os movimentos do corpo, tendo o fêmur e a patela como estrutura muito importantes. E vale destacar que aqui temos ossos do membro inferior direito. Bom, é isso pessoal, muito obrigado. Fala galera, meu nome é Márcio. Eu vou apresentar para vocês a coluna vertebral. A coluna vertebral é uma estrutura óssea localizada na parte posterior do tronco, estendendo-se da base do crânio até a região da pelve. Ela é formada por 33 vértebras, divididas em regiões cervical, torácica, lombar, sacral e cóccega. A parte cervical é formada por 7 vértebras, a parte torácica por 12 vértebras, a parte lombar por 5 vértebras, a parte sacral por mais 5 vértebras e a parte do cóccix por 4 vértebras. A principal função da coluna vertebral é sustentar o corpo, manter a postura e proteger a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Além disso, ela permite os movimentos do tronco, como flexão, extensão e rotação. Entre os principais acidentes anatômicos da coluna vertebral, podemos destacar o corpo vertebral. Aqui temos o corpo vertebral, que é responsável por sustentar e suportar o peso do corpo. Aqui temos o arco, que forma a parede posterior da vértebra e ajuda a proteger a medula espinhal. Aqui temos o forame, que é a abertura por onde passa a medula espinhal. Temos o processo espinhoso, que dá a projeção óssea da pálpebra nas costas, servindo para a fixação dos músculos e ligamentos. Aqui temos o processo transverso, que serve de projeção lateral, que também serve para inserção muscular. Também temos os processos articulares, que se dá pela denominação de superior e inferior. São responsáveis pela articulação entre as vértebras. Também temos os discos intervertebrais. São estruturas localizadas entre os corpos de vértebras, que atuam como amortecedores de impacto. Em conclusão, a coluna vertebral é essencial para a sustentação do corpo, proteção da medula espinhal e a realização de movimentos corporais, sendo uma das estruturas mais importantes do sistema esquelético. Olá pessoal,
Hoje eu vou falar um pouco sobre cintura pélvica e pélvica. A cintura pélvica ela é formada por um único osso, o osso do quadril ou osso coxal, que serve como ponto de fixação para cada membro inferior. Cada osso do quadril, por sua vez, ele está firmemente unido ao esqueleto axial por meio de sua fixação ao sacro da coluna vertebral. Os ossos do quadril direito e esquerdo também convergem anteriormente para se fixarem um ao outro. A pelve óssea é toda a estrutura formada pelos dois ossos do quadril, o sacro e, fixado inferiormente ao sacro, o cóccix. A pelve realiza várias funções importantes no corpo humano. Ela é uma estrutura de sustentação de peso em grande parte imóvel. Ela é importante para a estabilidade, pois ela permite que o peso do corpo ele seja facilmente transferido lateralmente da coluna vertebral, através da cintura pélvica e das articulações do quadril, para qualquer um dos membros inferiores, sempre que o outro membro não estiver suportando o peso. Assim, a imobilidade da pelve proporciona uma base sólida para a parte superior do corpo, que repousa sobre os membros inferiores móveis. A cintura pélvica é formada por um único osso do quadril, o osso do quadril que conecta o membro inferior ao esqueleto axial por meio de sua articulação com o sacro. Os ossos do quadril, direito e esquerdo, juntamente com o sacro e o cóccix, formam a pelve. O osso do quadril, ou osso coxal, forma a porção da cintura pélvica da pelve. Os ossos do quadril, em pares, são os ossos grandes e curvos que formam os aspectos lateral e anterior da pelve. Cada osso do quadril adulto é formado por 3 ossos separados que se fundem no final da adolescência. Esses componentes ósseos são o íleo, o isquio e o pubis. Esses nomes são mantidos e usados para definir as 3 regiões do osso do quadril adulto. Pessoal, vou falar um pouco sobre os acidentes anatômicos da pelve. Elas são as principais saliências, depressões e superfícies dos ossos que compõem a bacia. Eu vou falar dos principais, como a crista ilíaca, que é a borda superior espessa, que vai de frente para trás. É o ponto de origem de vários músculos abdominais e glúteos. Também nós temos a tuberosidade isquiática, que é a parte mais proeminente e forte do isquio, sobre o qual o corpo se apoia quando está sentado. Ele serve de origem para os músculos posteriores da coxa. Também temos a sínfise púbica, que é a articulação cartilaginosa localizada na frente, onde os dois ossos púbicos se encontram. E também nós temos outra estrutura, uma estrutura-chave, como o forame obturado. Ela é uma grande abertura circular, delimitada pelo isquio e pelo pubis, coberta por uma membrana que permite a passagem de vasos e nervos. Oi pessoal, meu nome é Maurício, eu fiquei responsável pelo tórax humano. A caixa torácica é formada por 12 pares de costelas, o externo anteriormente e as vértebras torácicas posteriormente. Sua principal função é proteger os órgãos vitais, o coração e pulmões, e auxiliar na respiração. O externo. Aqui temos o manúbrio, parte superior do externo, corpo do externo, parte central e maior porção. Aqui temos processo chifoide, extremidade inferior do externo. As costelas verdadeiras, da primeira à sétima, ligam diretamente ao externo. Costelas falsas, oitava à décima, liga indiretamente ao externo, por meio da cartilagem da costela superior. Costelas flutuantes, não possuem ligação anterior com o externo. Tais unem as costelas ao externo, proporcionando a flexibilidade à caixa torácica e permitindo sua expansão durante a respiração. As costelas articulam-se posteriormente com as vértebras torácicas. Os espaços entre as costelas, chamados de espaços intercostais, são preenchidos por músculos intercostais, vasos sanguíneos e nervos. Acidentes anatômicos da costela. Cabeça. Articula-se com os corpos das vértebras torácicas. O colo, parte estreita entre a cabeça e o tubérculo.
O tubérculo articula-se com o processo transverso das vértebras torácicas. Ângulo, local onde a costela muda de direção. O corpo da costela, maior parte da costela. Sulco costal. Depressão na borda interna inferior, por onde passam os vasos e nervos intercostais. Extremidade anterior, porção anterior da costela que se articula com a cartilagem costal. Pessoal, eu me chamo Mona Lisa, eu vim apresentar a vocês a escápula. A escápula tem a incisura da escápula, tem o processo coracoide, o atrônimo, que é onde se conecta a clavícula, a cavidade glenoidal, onde se conecta a cabeça do úmero. Temos também o ângulo superior e o inferior, que servem para fazer a margem de delimitação de referência, eles servem como referência. Temos o ângulo superior, medial e lateral, que servem para fazer a delimitação do osso. Aqui é a fossa infraespinhosa, que é uma depressão localizada abaixo da espinha da escápula. Aqui temos a fossa supraespinhosa. E aqui temos a fossa subescapular, que é uma depressão encontrada na face anterior da escápula. Pessoal, eu me chamo Mona Lisa, eu vim mostrar a vocês a escápula. A escápula ela tem como uma das funções dela servir de ponto de fixação para os músculos do ombro, pescoço e costas. Oi pessoal, me chamo David e vim falar sobre membros superiores. Os ossos dos membros superiores têm como principais funções sustentar o membro, permitir movimentos amplos e precisos, possibilitar atividades como segurar, empurrar, puxar e manipular objetos. Começando pelo húmero, o húmero tem características de um osso longo, por ter as extremidades maior e mais ampla que o corpo. Aqui temos a cabeça do húmero, uma superfície arredondada que se articula com a cavidade glenoidal da escápula, formando a articulação do ombro. Aqui temos o tubérculo maior e o tubérculo menor. E entre os dois temos o sulco interbercular. O tubérculo maior é uma projeção óssea localizada lateralmente na extremidade proximal do húmero. O tubérculo menor é uma projeção óssea situada anteriormente ao húmero. O sulco interbercular é uma depressão localizada entre os tubérculos maior e menor. Aqui embaixo temos o capítulo, que é uma estrutura arredondada da extremidade distal do húmero, que se articula com a cabeça do rádio. Aqui temos a tróclea, que é uma superfície em forma de polia que se articula com a unha. Já aqui temos o rádio. O rádio tem essa parte aqui, é chamada de cabeça do rádio, uma extremidade proximal do rádio, que se articula com o capítulo do húmero e com a una. Aqui temos a tuberosidade radial, que é uma saliência óssea localizada abaixo da cabeça do rádio. Aqui abaixo temos o processo estiloide do rádio, que é uma projeção óssea localizada na extremidade distal do rádio, ao lado do polegar. Aqui temos a cavidade flóvia articular, que se articula com o húmero. Aqui, nessa parte, temos a incisura ulnar do rádio, que é uma articulação entre a una e o rádio. Aqui temos a una. Essa parte localizada em cima da una é chamada de olecrano, grande projeção óssea na extremidade proximal da una, que forma a ponta do cotovelo. Aqui temos o processo coronoide, projeção óssea anterior da una, localizada abaixo do olecrano. Aqui temos a incisura troclear, cavidade em forma de C, situada entre o olecrano e o processo coronoide, onde ocorre a articulação com a tróclea do húmero. Aqui temos a tuberosidade da una, que é onde ocorre uma pequena articulação entre a una e o rádio. Aqui temos a cabeça da una, onde é uma extremidade distal da una que participa das articulações do punho e do antebraço. Aqui temos a mão. A mão é formada por carpos, metacarpos e falanges, proximal, medial e distal. Menos o polegar, que só tem o carpo, a proximal e a falange distal. Eu sou o aluno José Henrique e vou apresentar os ossos do crânio. Nos ossos do crânio a gente tem duas separações.
a gente tem os ossos que são chamados ossos do crânio e os ossos da face, que compõem o rosto. Nos ossos do crânio, a gente tem 8 ossos, 6 pares e 2 ímpares. Os ímpares, a gente tem o frontal, que fica nessa localidade, juntamente aqui a escama do frontal, os supraorbitais e os forames que ficam nessas localidades. Aqui no parietal, a gente tem 2 pares, o direito e o esquerdo. E atrás, a gente tem o occipital, que fica na parte de trás. E aqui do lado, a gente tem os temporais. Eles são divididos pelas suturas. A gente tem a sutura coronal, a sutura sagital, a sutura lambdoide e a sutura escamosa. Por dentro, a gente tem a base do crânio. Na base do crânio, a gente tem mais 2 ossos, o etmoide e o esfenoide, tanto o direito quanto o esquerdo. Aqui a gente tem o frontal e aqui a gente tem o occipital. E aqui a gente tem a célula turca do esfenoide, que é onde fica o encéfalo, a parte principal dele. Nos ossos da face, a gente tem 14 ossos, 6 pares e 2 ímpares. Dentre eles, a gente tem a mandíbula, que eu vou falar dela separadamente depois, a maxila, tanto a direita quanto a esquerda, o zigomático esquerdo e o direito. A gente também tem o osso nasal, o osso lacrimal, que fica bem aqui, e na vista inferior, a gente pode observar os 2 palatinos, o vômer e o osso nasal inferior. No caso da mandíbula, a gente tem vários acidentes anatômicos. A gente tem aqui o processo condilar, o processo coracoide, a incisura da mandíbula, o raio da mandíbula, o corpo da mandíbula, os forames mandibular, protuberância mandibular, e é isso.